Então, graça e paz, irmãos. Realmente eu me sinto muito à vontade aqui na igreja, só que eu tenho uma queixa. Eu estava conversando com o Valdaí que eu não sei se é o fato de ser apresentada como psicóloga, que alguns irmãos não se aproximam, viu, Dailton? Eu vou ter um trauma. Nivaldaí sempre considerou que o meu apego à Bíblia é muito maior do que o apego aos livros da psicologia. Eu me sinto muito mais teóloga do que psicóloga. Então, os irmãos, fiquem à vontade para se aproximarem e nos ligar durante a semana. Eu estava me queixando, né? Nós estamos aqui alguns domingos e nosso acordo com o pastor Dailton é estarmos pregando uma vez por mês sobre cura, mas logo após nós começarmos um grupo, né? Começarmos um grupo de cura interior para estarmos tratando aqueles que têm necessidade, reconhecem que têm essa necessidade. Eu fiz, depois da psicologia, eu fiz 3 anos e no início pensei que fosse para os outros, mas era para mim mesmo. E depois fiz mais um tempo com a CEPAL, que é Serviço de Evangelismo para a América Latina. E Deus me deu essa possibilidade, essa grande bênção de poder ter pessoas tão capazes na área de cura interior como David Conifro, pastor Rousseau Shedd e outros ministram um curso de cura por meio da palavra, né? Eu queria também trazer uma experiência pessoal. Quando nossos filhos eram pequenos, né, e os irmãos sabem, sou quase que neta ou bisneta de evangélicos, e nós gostávamos muito de receber pastores. Nossa casa foi sempre cheia, continua sendo uma casa cheia, uma casa pastoral, bem no estilo do interior mesmo. Os irmãos às vezes terminam o culto e dizem: nós vamos almoçar lá na tua casa, né? A gente compra frango assado e mistura ali, todo mundo come. E interessante é que Deus abençoa tremendamente, que nunca tem falta. Então, acostumado assim, Nivaldaí também é filho de missionários das Missões Nacionais, ele também tem esse coração aberto, né, para receber. Então, a gente vê muitos pastores passam por nossas vidas na adolescência, pastores eloquentes, que pregam, né, o pessoal chora. E quando eu me casei, o Nivaldaí é muito calmo, a mensagem dele é mais aqui, né, é muito centrada na palavra. Então eu comecei a sentir falta daqueles arrepios, né, aquelas coisas assim. Aí um dia o nosso filho mais velho, que era pequenininho, se trancou no quarto, né, e fechou a porta do lado de dentro. Eu comecei a falar assim: eu envio o teu anjo, envio o teu anjo. Aí daqui a pouco o Nivaldaí chega, o senhor diz: aí teu anjo. Aí o teu anjo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu aprendi muito cedo na minha vida que eu me relaciono com a cadeira e não com quem se assenta na cadeira. Seja Dilma, seja Écio, eu tenho 4 anos que eu oro pela Dilma. Porque o mundo não precisa de juízes, precisa de intercessores. Seja Écio, seja Dilma, eu vou continuar a partir de hoje orando pelo presidente do Brasil. Se você se entristece é porque você tem o rei da terra, nosso rei, o Senhor reina. E se ele levantar um ou outro, ele tem propósitos eternos em tudo isso. Seja para trabalhar a igreja, para sermos mais firmes, pagarmos o preço de, como psicólogo cristão, falar o que é pecado e pagar o preço por isso, ou seja, então, Deus trazer entendimento e salvar nosso presidente ou nossa presidenta, colocando homens e mulheres de Deus sérios na política, que venha a fazer realmente Cristo conhecido nesta nação. Eu sou muito favorável aos nossos jovens pensarem na política. Até aos terceira idade, né? Se for projeto de Deus, importante que seja o projeto de Deus na sua vida. Pode não ser na minha, mas se for na sua, amém, né? Ore e se entregue naquilo que Deus colocar diante dos seus olhos. Eu não me relaciono com o Nivaldaí como homem, mas na cadeira de pastor. Isso tem me dado bem na vida dessa forma. E eu só quero passar para você que muitas vezes a gente se aflige desnecessariamente, né? Deus reina, Ele está no controle. Amém? Então, só compartilhar essa experiência. Nós vamos ver
as características de uma pessoa curada. É certo que nós já falamos sobre José e mostramos o caminho da alma dele. Nós sabemos que Deus caminha pela nossa alma. Deus nos salva. A salvação é um ato, mas também é um processo de entendimento acerca da salvação. E a cura da alma começa com o ato, eu estou ferido, e continua num processo de Deus no nosso coração. E que processo maravilhoso! O plano do Senhor é que cada um de nós reflitamos o caráter do Senhor Jesus por meio do fruto do Espírito Santo. Enquanto isso não for alcançado, eu preciso de cura, você precisa de cura, a igreja do Senhor precisa de cura. Então nós olhamos a vida de José. Quem se interessar nessa área de cura interior, teremos um encontro, mês de novembro, dia 21 e 22. São 2 dias nos quais teremos também as ministrações individuais, aquelas pessoas que estão necessitando, esse caminhar do Senhor. Quando João fala que o Senhor faz veredas, Jesus jamais pegou no arado, ele não tinha trator, então vereda ali é vereda do coração. Diz que o Senhor caminha nas veredas do nosso coração. Farei veredas novas, significa caminho novo dentro de nós, atitudes novas, nova maneira de responder, novas devolutivas àquilo que nos incomoda, que nos entristece. Então José, nós vimos as características de uma pessoa ferida. Um responder duro, um dedo acusativo. Vimos também que ele usa uma distância emocional para se proteger. Quem é ferido emocionalmente não aproxima as pessoas de si. Quem é ferido emocionalmente tem um isolamento emocional e termina o isolamento social. Quem é ferido também não confia nas pessoas. Ele imagina que há por trás sempre alguma intenção de prejuízo. E assim vimos aquelas características que você, se não lembrá-las, você poderá olhar, o www.ibv. O irmão, tem feito essas filmagens, Dê uma olhadinha na mensagem anterior. E hoje nós vamos ver então sinais de uma pessoa curada. Encontra-se em Gênesis 50, 19 a 21. Nós temos aqui a cena antecedendo o contexto, é que os irmãos, depois da morte de Jacó, eles falam para José. Então eles disseram assim: teu pai, antes de morrer, ele disse para você, mandou um recado, José. Quem não atenderia um recado do pai? Tendo o amor que José tinha por Jacó e Jacó por José. Então os irmãos disseram: teu pai disse, perdoa os teus irmãos. E depois eles mesmos foram e se prostraram diante de José e disse: eis-nos aqui por teus servos. Versículo 18. Nós seremos teus servos. O servo não usava sandálias. O servo não tinha direito a comer o que queria, era a ração do dia. O servo não tinha direito à roupa, era a roupa que era dada pelo seu senhor. Então eles se colocaram humildemente na posição de servos de José. Mas José, como já tinha alcançado a graça da cura, José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus. Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou ao coração deles. Pai de amor, queremos ser curados por Ti. Para onde iremos nós? Tu tens o poder de curar a nossa alma. O homem tem seu limite, ele pode até dizer o que nós temos. Ele tem o diagnóstico, mas o Senhor tem a cura. E é diante de Ti que nós colocamos nossos corações esta noite, sabendo que o Senhor é Jeová Rafa, o Deus que cura, sabendo que o Senhor tem este poder e bem queres curar-nos. E nós nos colocamos mesmo como necessitados. Imagina, Senhor, a gente agora num grande hospital, onde Tu és o médico dos médicos, psicólogo por excelência,
conselheiro dos conselheiros. É diante do Senhor que nós curvamos nossa cabeça e clamamos por tua intervenção esta noite, em nome de Jesus. Amém, Pai. Então, irmãos, uma pessoa curada, ela não transmite medo. Você lembra como José era duro no falar? Como ele se escondeu por trás daquela couraça? Uma das primeiras coisas da pessoa curada é que ela tem um imã de aconchego. Ela não imprime medo às pessoas. Com a sua autoridade, eu sou marido, eu sou pastor, eu sou mãe, eu sou professor, eu sou chefe. Quando nós falamos assim é porque nós estamos destituídos da verdadeira autoridade. Porque a pessoa que ela é curada, ela sabe exercer a autoridade em amor. Ela sabe falar a verdade em amor. Então, essa condição de ter nossa alma curada vai nos diferenciar de uma pessoa que não é curada. Imagina antes, quando José estava no processo ainda de ira, de raiva, nós vamos olhar que ele chora de raiva, ele chora de autopiedade, ele chora porque olhou para o Benjamim já grande e disse: quanto tempo eu perdi? Ele chora quando olha o pai. Ele passa por um processo tremendo de cura e agora ele troca aquele falar duro: vocês são espiões, vocês vieram aqui para me prejudicar, para ver a nudez da terra. Ele diz assim: podem se aproximar, não tenham medo de mim, eu sou José. Você já perguntou se as pessoas têm medo de você? Às vezes nós pais imprimimos muito medo aos nossos filhos, muita ameaça. Nós temos o processo da educação baseado na punição, não na motivação, no encorajamento, mas baseado na punição. Muitas vezes também nós não pecamos, não porque achamos o pecado algo que eu devo abandonar, algo que não vai ser bom, vai entristecer o Senhor. Nós tratamos o pecado mais como precisamos esconder porque a gente tem medo. Nós temos medo das pessoas, medo de ver o nosso nome exposto. Motivação totalmente exterior. Porque a motivação para não pecar é que Deus é tão digno do nosso amor, Deus é tão maravilhoso e nosso Pai, que por que desagradá-lo pecando se eu amo? E se Ele me ama também, se Ele se deu por mim? Então a relação de amor, a relação de confiança é estabelecida em pessoas cujo coração está sendo curado por Deus. Quando a nossa presença imprime medo, nós vamos rever o que está de errado aqui dentro. Você imagina que Jesus era uma pessoa tão dócil, humilde e manso, que as pessoas tinham prazer em se aproximar dele. Até as crianças faziam festa quando Jesus chegava. E o discípulo disse: não deixa para lá, não deixa as crianças virem não, porque Jesus tem muito trabalho com a gente grande. O Senhor espera muito trabalho. E Jesus disse assim: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Então, quando nós temos esse coração curado, nós vamos transmitir às pessoas um olhar de confiança, um olhar de saúde emocional, um olhar de aconchego espiritual, e elas sentirão bem em nossa presença. Jesus tinha tanto cuidado com essa palavra não temas. Disse: eu nunca conferi, mas que para cada dia do ano você tem não tenha medo, não tenha medo. São 356 expressões na Bíblia: não temais. Isso eu não conferi, já ouvi outros pregadores falando, né? Peço que você confira, por favor. Então, não temais realmente é uma grife, né? É o slogan da pessoa curada. Pessoas que realmente você tem aquele prazer em entrar em contato com elas, em abrir seu coração. E Jesus, antes de fazer qualquer milagre, quando ele via a pessoa se aproximando, ele dizia assim: não temais, não tenha medo. Ele apacentava o coração antes de cuidar da saúde física.
Antes de mostrar um princípio espiritual que estava sendo quebrado, ele cuidava da alma. Então você encontra Jesus muitas vezes quando se aproximavam pessoas precisando dele e com atitude de medo, ele diz: não tenha medo. Se você encontrar em Josué, quando Josué foi receber, né, o cajado das mãos de Moisés, você encontra do capítulo 1 até o capítulo 8, 4 vezes o Senhor falando: não tenha medo, Josué, não tenha medo. Se Deus falou assim para ele por meio de Moisés, é porque Josué era um profundo inseguro, um homem medroso. Então o Senhor precisava encorajá-lo para que ele aceitasse aquele grande desafio. Você precisa de pessoas curadas que te encorajem, que possam dizer: olha, você vai conseguir. Você não precisa ter medo desse concurso, você não precisa ter medo do Enem. Faça a sua parte, vá lá, faça o melhor que você puder e deixe o resultado nas mãos de Deus. Faça o que você puder e deixe o resultado nas mãos de Deus. Não tem mais característica de pessoa curada. Outra segunda característica importante aqui, ele diz: porventura estou eu em lugar de Deus. Quando nós temos o cetro de justiça própria, quando nós temos desejo de vingança, nós estamos assentados na cadeira de Deus. Nós estamos no lugar de Deus. E o Senhor diz: vai para lá, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha, irmãos, cada vez que nós formos feridos por alguém, e no nosso coração nós acalentarmos desejo de vingança, no nosso coração nós tivermos o desejo de ver essa pessoa pagando de alguma forma por aquele mal que ela me fez. Ah, você está precisando de pão? Pois eu não vou dar, não. Esses dias teve uma amiga nossa, as duas são cristãs, e uma delas falhou tremendamente com a outra. E ela comentou comigo aquela falha. E falhou tanto que esta que estava dirigindo abriu o carro e disse: sai do meu carro. Ela mandou aquela moça sair do carro dela. Para o inglês falar get up, fecha a boca, é uma ofensa tremenda, você mandar alguém calar. É uma falta de educação tremenda. Imagina você mandar alguém sair da sua casa. Eu lembro quando eu era criança, meus pais tiveram um problema entre meu pai e o irmão dele. Eu não sei qual foi o problema, mas eu só sei que eles estavam lá conversando. De repente a minha tia Lourdes disse: saiam da minha casa, saiam da minha casa. E eu pequenininha, meu pai segurou, não sei o que fez, saímos da casa dela. Irmãos, eu fiquei anos e anos indo a Brasília e não entrando na casa da tia Lourdes, porque quando eu era pequena ela mandou eu sair da casa dela. Um dia eu cheguei e meu pai disse: Ruth, vamos tomar um mingau lá na casa do Josias, que era o irmão dele. Eu disse, relutei, pai, não, vamos lá. Ele fez um mingau de fubá, de milho verde, eu não resisto, não foi isso não. Aí nós fomos lá. Quando chegamos lá, realmente era um mingau muito gostoso de milho verde, mas o mais importante é que eu pude voltar àquela casa. Não sei se é a mesma casa, que era muito criança, mas eu voltei àquela casa que um dia nos mandaram sair. E essa minha amiga passou por algo semelhante. Nós estávamos hoje, quando recebemos um telefonema, essa colega disse: há 2 dias que eu estou sem comida. Há 2 dias eu e meu filho estamos sem comida. Então eu ofertei, ela também, compramos 2 quentinhas, falei: agora você vai lá deixar. E ela disse: é isso que eu devo fazer? Sim, é isso que você deve fazer. Você mandou ela descer do seu carro porque ela tinha te destratado, né? Foi uma discussão muito séria. Mas agora ela ligou e te pediu comida, cabe a você levar comida para ela. É um meio que Deus está dando para que você possa retratar a situação. Amados, cada vez que nós não agimos da forma correta diante de Deus, não é diante do ofensor nem da ofensa, mas diante de Deus, que significa que nós estamos no lugar de Deus. O Senhor diz assim: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A quem pertence a vingança? A Deus. Quem é que vai retribuir o que a pessoa fez contra mim? Deus. A Ele pertence a vingança.
Muitas vezes nós somos muito rancorosos. O que estraga o seu casamento é o rancor. O que estraga a criação dos filhos é o rancor. É que muitas vezes nós não vamos só naquela ação do momento. Nós começamos uma ladainha tremenda. Início do ano você tirou nota baixa, depois você discutiu, depois. É um rosário sem fim. E nós nunca vamos sair dessa cadeia, desse engessamento, se nós realmente não tratarmos os nossos corações. Então, segunda característica é que nós reconhecemos que o lugar pertence a Deus. Ele é que vai tratar com a pessoa. Deus tratou com José, Deus tratou com os irmãos de José, Deus tratou com a nação de Israel por meio daquela ofensa. Deus está tratando o coração do seu marido. Deus está tratando o coração teu também como esposa. Deus está tratando o coração do teu filho adolescente. Ninguém, a Bíblia diz que não há criatura alguma encoberta diante de Deus. Deus trata ao mesmo tempo com todos nós. Amados, pessoas curadas, elas reconhecem que elas não têm poder e não podem executar a vingança. Elas se entregam. Jesus em 1 Pedro 4 diz que ele entregava-se àquele que julga retamente. Quando ele era ameaçado, não ameaçava. Quando ele era ofendido, ele não ofendia, mas entregava-se àquele que julga retamente. Faça isso. Hoje você tem um grande milagre no seu casamento. Se você adotar esse princípio de você dizer assim: a mim não pertence a vingança, a Deus pertence vingar. Ou eu vingo a mim mesma, ou Deus me vinga. Ou eu me protejo, ou Deus me protege. A escolha é nossa. Se você se vingar a si mesmo, Deus cruza o braço. Se você se proteger a si mesmo, deixar de amar porque vai doer de novo, se amar dói, você vai dizer: se amar dói, eu não quero amar. Então você vai se fechar. Mas não amar dói mais do que amar. Não amar, odiar, dói muito mais do que amar. Amar não dói, amar cura. Já a vingança dói. Amém? Então, amados, a terceira característica, no versículo 20: vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus tornou o mal em bênção. Deus torna a maldição em bênção. Olha que coisa incrível. José veio caminhando desde os 17 anos até antes, com rivalidade entre os irmãos. Era uma coisa terrível aquele relacionamento doentio. E ele veio com aquele tudo na sua alma, culminou com a venda, depois venda como escravo, mas não parou só aí. José foi preso porque foi fiel a Deus. E Deus estava com José. Todo o tempo Deus estava com José. Em Valdeir tem uma frase bem interessante que nos acompanha. Ele diz assim, que o importante é estar certo. O importante é estar certo. Nas maiores dificuldades que tivemos no ministério, ele sempre dizia para mim: Ruth, o importante é estarmos certos. Isso é o que nos basta, a aprovação de Deus é suficiente para nós. Amém? Então, amados, Deus é a favor daquele que sofre fazendo o bem. A palavra de Deus diz em 1 Pedro que nenhum de vós sofra como ladrão, como malfeitor, como homicida. Nenhum de vós deve sofrer dessa forma. Mas se você sofre fazendo o bem, então dê glória a Deus. Glorifique a Deus nessa causa. Glorifique a Deus por isso, porque você está sofrendo injustamente. E quem sofre injustamente é porque tem mistério de Deus neste sofrimento. Tem bênção nesse sofrimento. Algo de muito bom vai acontecer. E ali mesmo diz: porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quem sofre injustamente, há um Espírito de Deus repousando sobre a vida dessa pessoa. E Deus transforma o mal em bênção. Você será invencível. Você será indestrutível. Porque ninguém pode ir contra aquele que Deus abençoa.
Ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoa. Amém? A quarta característica de uma pessoa curada é que Deus revela um propósito sublime por meio do sofrimento. Veja aqui, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Há um propósito, há um sentido no sofrimento. O sofrimento, segundo a vontade de Deus, tem um propósito sublime na sua vida. Irmãos, às vezes nós queremos a glória sem o sofrimento, mas Jesus padeceu para entrar na glória. Essa regra é regra áurea. O sofrimento antecede a glória. E o Senhor Jesus, e a palavra de Deus diz Isaías 53, falando sobre o Senhor Jesus, que pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Então havia algo proposto, havia uma alegria, uma esperança. E olhando essa esperança, ele suportou aquela dor. Então assim mesmo é conosco. Ele é uma sarça que ardia e não se consumia. A sarça era uma árvore do deserto, uma árvore muito comum. Então ela não aguentaria todo aquele fogo, não. Aquele fogo iria queimar, torrar a sarça. O Senhor mostrou para Moisés que ele arderia. A vida dele seria uma vida de chamas, uma vida difícil, mas que ele não seria consumido pelo fogo, assim como a sarça não estava sendo consumida, e ele ficava admirado. Eu quero me aproximar para ver por que essa árvore está em chamas e ela não se destrói, e ela não não perece. Irmão, assim é você. Cada sofrimento que vier na sua vida, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A unção será renovada. A unção será renovada. Há um propósito no sofrimento que Deus permite que chegue à sua vida. Você diz, o que eu fiz? Por que eu estou passando por isso? Eu não mereço passar por isso. Então dê glória a Deus. Se curva, inclina a cabeça e glorifica ao Senhor, porque há um mistério no teu sofrimento. No versículo 21 diz assim, agora pois não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Uma pessoa curada é uma pessoa generosa, é uma pessoa liberal. É uma pessoa que não segura a bênção, ela passa a bênção. Pessoa curada, ela alimenta muita gente. Pessoas curadas na igreja, elas são verdadeiras dispensas de Deus dentro da igreja. Ela diz, irmão, está precisando de alguma coisa? Eu estou aqui. Pessoas curadas chegam ali no berçário, está precisando de um berço novo, está precisando de um pano novo no berçário. Pessoas curadas, elas servem, elas se envolvem, elas abraçam a causa, elas amam, elas fazem por amor. Pessoas curadas, elas são generosas. Começa a campanha, ela já abre a mão, o coração dela se volta, porque ela é curada. Ela conserva a vida de muita gente. Irmãos, José diz de novo, não tenham medo. Os irmãos não estavam temerosos. Ele diz, eu vou sustentá-los. Quantas pessoas são sustentadas pelas suas palavras? Quantas pessoas são sustentadas pelos seus gestos? Quantas pessoas aprendem só de ver você fazer? Como nós aprendemos por osmose? Como nós aprendemos? Tem um joguinho de vassoura, né? Minha netinha tem 4 anos, pois eu comprei uma vassourinha, um rodinho para ela, é um kitzinho de cozinha, pois enquanto a gente está fazendo, ela está ali com a vassourinha. O propósito não é que ela varra a casa, mas que ela tome gosto. O propósito é que ela aprenda por olhar. Isso é maravilhoso, a gente aprender a fazer as coisas, né? Eu comecei a trabalhar com 8 anos, tenho 57, 57, não morri não. Estou bem aqui, no pique ainda. Às vezes eu chego 8 horas, saio 7 horas do trabalho para a glória do Senhor. Então uma pessoa curada, ela é uma pessoa que sustenta muita gente. Com as suas palavras, com as suas atitudes, com os seus gestos sem palavras.
ela realmente é uma inspiração para outras pessoas. E última característica, assim os consolou e falou segundo o coração deles. Uma pessoa curada é uma pessoa que é uma fonte de consolo. Para quem? Para aqueles que o feriram. É uma fonte de alimento para quem? Para aqueles que o feriram. Olha que coisa linda. Porque as pessoas que não dão, não é porque elas nem sempre querem dar, é porque elas não têm para dar. Quem não diz obrigado, por favor, com licença, não foi nada, vamos fazer isso, vamos superar. A pessoa que não diz isso, olha, desculpa, fui eu mesmo, talvez a forma como eu falei, eu vou corrigir, eu vou me corrigir, né? Então, a pessoa que não tem esse jogo espiritual, né, nem emocional, psicológico, porque ela não tem. Nós não podemos dar aquilo que nós não recebemos de Deus ou dos irmãos ou da família. Em Jó, no capítulo 4, eu quero trazer alguns versículos. Esse versículo foi mandado para mim, esse versículo por uma amiga minha. Diz assim: Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Se tentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem a perturbação, e te enfadas, tocando-te a ti, te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Então está dizendo assim, olha, você ajudava tanta gente com tuas palavras, suas atitudes, aí quando a provação vem para você, você não aguenta. Quando a situação vem para a sua vida, você se rebela. Realmente, irmãos, eu sei que essa palavra foi para mim mesma, porque em alguns momentos eu sempre gostei da palavra fé. Eu sempre gostei da palavra vamos arrojar, vamos ousar. Mas quando a tribulação veio para mim, o Senhor falou, cadê a fé que está na tua cabeça? Ela precisa ter uma fé prática. E Deus começou a tratar esse assunto comigo. Então, muitas vezes nós levantamos as pessoas, nós animamos as pessoas, mas quando a coisa chega para a gente, nós nos enfadamos, ficamos perturbados, angustiados. E ele diz assim, você não é temente a Deus, você tem o temor a Deus, você não deve confiar nisso, que você é uma pessoa temente a Deus. E você também não deve confiar que você anda na presença de Deus em sinceridade. Então aceite o que Deus tem para a sua vida, amém? Eu não sei qual o sofrimento que você tem passado ultimamente. Eu não sei qual etapa que você está ainda na vida de José, né, naquela luta com a mente, né, aquela angústia interior. Se você está evitando as pessoas que te feriram como ele. Mas uma coisa nós sabemos, que Deus caminha dentro de nós, passo a passo. José ficou 20 anos sem ver seus irmãos. Há quanto tempo você está distante daquela pessoa que foi o causador da sua dor? Há quanto tempo você se mantém frio com aquela pessoa, aquele líder, aquele marido, aquele ex-marido, aquela ex-esposa? Não está na hora de você poder dar uma olhada como andam essas pessoas? Ou pelo menos orar, que Deus prepare você para essa confrontação, que Deus te fortaleça. E essas 5 atitudes são muito importantes. Você vai ser uma pessoa curada por Deus, para que essa aproximação não traga medo, não traga ira, revolta. Segunda coisa, você verdadeiramente, você já tem no seu coração que você não vai exercer nenhuma vingança, nenhuma justiça própria. O cetro de justiça não é nosso, a verdade não está em nós. A verdade plena está em Deus. Ele sabe o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu. Nós não sabemos, nós só sabemos, diz que na fita da mágoa, da amargura, só roda a favor daquele que está magoado, né?
Nunca pensa o que que eu fiz, o que que eu falei, qual foi a minha atitude que gerou isso. Só eu estou doente, né? Me feriram, me machucaram, me bateram, me rejeitaram, né? Ela não consegue, é um esforço tremendo para rodar ao contrário, né? Terceira coisa, não vai se colocar no lugar de Deus, né? A Deus pertence a vingança. A quarta coisa, você vai alimentar aquela pessoa que te feriu. Você vai depositar palavras na vida dela, você vai encorajá-la. Você vai dizer para ela que ela está perdoada, se for o caso. Ou então você vai conversar outro assunto que não a mágoa. E quinta característica é que a pessoa que é curada pelo Senhor, ela com certeza, ela é uma dispensa de Deus na terra. Ela é liberal. Ela trabalha por amor, ela se entrega àquilo que ela faz. A pessoa ferida, quando ela é curada, ela ama com muita intensidade. Lembra aquela mulher quando se aproximou de Jesus e o Senhor disse: Simão, eu estive na tua casa, você não cumpriu as honrarias de um visitante para receber. Você não me deu um cafezinho na nossa cultura. Você não providenciou o necessário para que eu me sentisse bem na sua casa. Você me tratou de modo estranho. Mas esta mulher não deixa de enxugar os meus pés com os cabelos e chorar. Porque aquela mulher experimentou a cura do Senhor. Amados, quem é curado estende cura. Quem é ferido estende ferida. Quem é ferido, ele sai ferindo pessoas, não tem nada a ver com a sua ferida, sabia disso? Benjamim tinha nada a ver com a ferida que os irmãos fizeram com José. Mas pessoa ferida, ela vai ter espinho, e esse espinho vai ser em direção a pessoas que não feriram ela. Mas a dor dela é tão grande que ela tem que alfinetar para poder ela sentir, talvez, né, mais aliviada, eu não sei. Então, pessoas curadas, elas curam. Elas são ricamente usadas por Deus para curar outras pessoas. Talvez você pensou assim, aqui na igreja, eu sei que tem muita gente aqui que precisa ouvir essa mensagem. Olha, eu lembrei daquela irmã, eu lembrei daquele irmão. Você sabe, quando eu entrei no curso de cura, eu também fiz assim, Senhor, mas como tem gente precisando de cura? E aí depois eu entendi que eu estava na maca de Deus. Eu entendi que eu precisava ser curada, para que eu aprendesse a amar meu marido com os limites, para eu aprender a amar meus filhos com as suas dificuldades de adolescentes, para eu aprender a me amar, para eu aprender a amar a igreja do Senhor e dizer que a igreja é o melhor lugar do mundo para criar os nossos filhos. Eu amo a igreja do Senhor. Para ser uma voz neste mundo, uma voz de cura. Valeu a pena, Senhor, vale a pena. O Senhor diz em Salmo 119, foi-me bom ter sido afligido, porque antes eu andava errado. E diz que a espada não vem debalde. Eu digo que o sofrimento que Deus permite na nossa vida tem identidade, tem nome completo, identidade, CPF, endereço com CEP. Deus não erra nadinha. Então a gente diz, justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. A gente adora, amém?